Respeita a igreja, por favor. Meus amigos, eu vou mostrar para vocês neste vídeo o que um fiel, um irmão da igreja fez durante a pregação de um pastor. E detalhe, nem era o pastor dirigente daquela denominação, o líder da denominação. Mas foi tão sério que o pastor da denominação precisou intervir. E eu vou mostrar isso aqui para vocês na íntegra. E, gente, tá acontecendo cada coisa ultimamente, mas cada coisa. E eu até faço uma ponderação, porque tem coisas que antigamente aconteciam e se limitavam ao templo. Mas hoje em dia, com a internet, cultos que são transmitidos pela internet, às vezes alguns eventos acabam ganhando certa repercussão, como o que eu irei mostrar aqui para vocês. E antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Vem para a nossa família, se inscreve aqui, deixa o teu like, nos ajuda muito. E também quero te convidar a se inscrever no meu canal secundário, onde vai ter um conteúdo diferente desse aqui. Conteúdo relacionado a pregações, reflexões, oração. E lá eu vou responder todos os comentários. Aqui eu já não consigo mais, porque são muitos comentários. Eu fico feliz com isso. É a nossa família crescendo, interagindo, fico feliz. Mas nesse canal secundário eu vou responder todos os comentários. E também vou colocar lá os vídeos que são censurados neste meu canal principal. Tem um vídeo que eu fiz do ex-bruxo Pastoral do Nascimento, que recebeu uma restrição de idade, assim, só para maiores de 18 anos que podem assistir. Não entendi por quê, mas os vídeos que estão sendo censurados neste canal, eu vou colocar lá no canal secundário, e esse vídeo do Nascimento já está lá. Então entra lá, se inscreve e deixa o teu like. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Tá certo, meus amigos? Vamos lá para o nosso vídeo. Antes de tudo, fazer só uma síntese aqui para você entender, e é na sequência que eu vou me posicionar, mas um pastor estava pregando normalmente, né? E de repente o irmão resolveu interferir na pregação dele. E causou assim um mal-estar no culto, e também o pastor ficou assim desprevenido. Sabe quando você está pregando e você não espera uma reação dessa, e você começa até assim a perder um pouco a noção até do que você está falando? A gente percebe que o pastor ficou até assim meio que... ele se desconcentrou. E justamente nesse ínterim que entra o pastor líder da denominação, que resolveu também reagir a isso. Dá uma olhadinha no que aconteceu e na sequência eu vou comentar algo muito importante sobre isso, que nós precisamos refletir. Dá uma olhada. Então não adianta você orar, Senhor, olha a minha casa, olha os meus filhos, veja o que está acontecendo comigo, se você está se negando ao seu cônjuge. A intimidade entre a igreja e Cristo é espírito do mesmo espírito. Então nós somos espírito do mesmo espírito. Então a cama não é o nosso altar. A cama não é o altar da igreja. A cama não é. A unidade entre Cristo e a igreja é o espírito do mesmo espírito. A igreja está ligada a Cristo pelo espírito. A palavra do Senhor é herética. Toda a exposição do Senhor não tem base bíblica. Está pautada em experiência pessoal. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom Edson, por favor. Por favor. Se o senhor quiser falar, você fala com o pastor depois. Mas, por favor, respeita a igreja. Respeita a igreja. Por favor, o senhor não pode falar aqui agora. O senhor, por favor. O senhor tem que respeitar, por favor. Respeita a igreja, por favor. Você quer falar, você fala depois. Eu sou o pastor dessa igreja. Você senta aí e fica calado. Ora, desculpe, pastor. Desculpe a falta de educação desse rapaz. Deixa eu repetir outra vez o que eu ia dizer. A igreja do Senhor Jesus Você Cristo senta e fica calado. está ligada a Cristo. Vocês não estão me ouvindo? Diga amém. Você senta e fica Vou calado. repetir. A ligação da igreja e Cristo Você quer falar, é do você fala depois com o Espírito. pastor. O Espírito. E a ligação entre o marido e a mulher é a carne. Nós somos uma só carne quando nos unimos ao nosso cônjuge. E a Bíblia diz: e ambos serão uma só. Não diz ambos serão um só espírito. A relação entre Cristo e a igreja é espiritual. Logo, se a carne se une à carne, o altar dessa união é a cama.
E se a união entre Cristo e a igreja é no Espírito, aonde é o centro do seu altar? É a mesa do Senhor, é na comunhão da mesa. É lá que você declara sua intimidade com Cristo. É lá que você declara que você não se contaminou com Satanás, que você vive para Cristo, e que Ele é o seu marido, e que Ele é seu Senhor, e que foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Bem, pessoal, tá aí o vídeo. A pregação completa possivelmente foi deletada, só encontrei essa parte. Infelizmente, não dá para a gente ter uma noção maior do contexto do que estava sendo pregado, mas dá para a gente ter, assim, entender mais ou menos aonde o pastor estava querendo chegar. Pelo que eu entendi, foi uma mensagem que estava sendo direcionada para os casais, inclusive envolvendo o âmbito sexual, né, do dever do casal, e paralelamente ele estava fazendo um paralelo, né, com as coisas de Deus, com você ser um só com o Senhor, em um mesmo espírito, e estava seguindo nessa linha. E aí o fiel que estava lá no culto discordou, achou a mensagem herética e resolveu, na hora da pregação, interpelar o pastor, né, e fazer as suas acusações de que a mensagem era uma mensagem herética. E assim, dá até dó do pastor que está pregando, que ele assim, vai perdendo um raciocínio, né, porque é uma coisa que você não espera. Quando é, por exemplo, um culto de ensino, uma escola dominical, é natural haver uma pergunta, uma interferência, né? Mas em pregações assim, não é. Ainda mais que, para o camarada ser ouvido, ele teve que gritar ali no culto, né? E aí o pastor da denominação resolveu intervir, né? Até porque eu percebo que o pastor também ficou constrangido, porque o pastor ele representa a igreja. De repente ele convida o pregador, né? E o pregador é interrompido justamente na hora da pregação. E eu vejo que tem alguns pontos muito importantes que precisam ser analisados. Primeiramente, que eu acho desnecessária a atitude desse irmão em interromper o pregador na hora da pregação. Ele fala que o pregador estava pregando de forma herética. E, gente, há uma diferença entre heresia e divergência de interpretação. A heresia, normalmente, é quando um pilar da nossa doutrina é confrontado. Porque existe uma base na nossa doutrina que tudo que confronta ela se torna um conhecimento ou um conceito herético. Esse pilar envolve a doutrina da salvação, de que Jesus é o nosso Salvador, a doutrina da santificação, você conhecer os atributos de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. E dentre outras doutrinas, né, que vão formar, assim, a base, o nosso alicerce cristão. Só que a Bíblia é um livro complexo. O Apocalipse mesmo vai ter textos que eu vou ter uma interpretação, você vai ter outra. Tem coisas que você não vai entender, que eu não vou entender. E o fato de eu ter uma interpretação que, de repente, não é da maioria, de um determinado evento bíblico, ou mesmo do Apocalipse, como estou citando aqui, não faz de mim uma pessoa herética. Claro que não. Mas o que ameaça a nossa base, o nosso alicerce, sim. Quantas vezes a gente já viu pregadores pregando coisas que eu não concordo, fazendo conjecturas que eu não concordo. Mas isso significa que os caras são heréticos por isso, é uma interpretação que eles têm em determinado fato bíblico. Só que assim, eu não sei o contexto maior dessa pregação para dizer com firmeza, né? Mas estou aqui porque o que eu vi o irmão falar ali, não acho que era digno de ser interrompido. Eu acharia necessário interromper se fosse assim, o cara estivesse pregando lá que Jesus não é o Salvador. Que ele estivesse desfazendo da fé das pessoas, entendeu? Aí sim. Mas, e se fosse uma heresia, uma coisa mais leve, porque eu estou falando aqui num extremo, poderia-se muito bem em um outro culto ser comentado, ser debatido. Inclusive já aconteceu na minha denominação. Uma vez um pregador muito conhecido, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, mas foi pregar na igreja onde eu congrego, uma festividade, ele falou assim, olha, Jesus não morreu. Jesus, ele simplesmente destruiu a morte. Só que a Bíblia, ela é clara. Jesus morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição, no que ele fez, a morte foi vencida. Simples assim. O que o pastor fez? O pastor não interrompeu o cara na hora. Terminou a pregação, chegou na escola dominical e também no culto de doutrina, o pastor foi lá e falou, gente, não é assim. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Uma outra vez também veio um camarada pregando e ele disse assim que todos nós tínhamos um Espírito Santo, nós tínhamos que conquistar o nosso Espírito Santo. E aí o pastor também esperou um momento e foi lá e conversou com a igreja. Gente, não existe cada um ter um Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um só.
Ele é um só e ele é Deus. E tem uns atributos de Deus, é onisciente. Então não tem várias entidades que se denominam Espírito Santo. É um só, o Espírito de Deus. E esclareceu a igreja, sem necessitar desse desconforto todo, né? Porque isso cria um desconforto no culto, algum visitante que está lá, entendeu? E assim, o que o pastor falou, a forma como o pastor falou com o irmão, reprovando, eu concordo até certo ponto. Porque tem uma hora que ele fala também para o irmão se calar a boca e tal, e acha que o respeito não pode ser unilateral, né? O respeito tem que ser uma via de duas mãos. Tem que respeitar também. Impor autoridade, mas respeitando o irmão, né? Mas eu entendo que uma situação dessa é muito inesperada, né? E às vezes a pessoa acaba, tanto o irmão saiu dos trilhos, né? Como também houve um excesso também na forma como o pastor falou. Mas assim, são coisas que devem ser ensinadas no culto, até isso básico, tipo, não é porque um pastor tem uma interpretação diferente que você concorda que você vai repreender o pastor, a menos, igual eu falei, que seja uma coisa muito agravosa, entendeu? Ou que Deus direcione por alguma razão, né? Só que são situações que eu estou falando aqui muito atípicas e difíceis de acontecer. Bem, meus amigos, essa é a minha opinião. O que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Concordaram com o irmão? Não concordaram? Agora é a opinião de cada um, né? Que eu respeito também. É igual a interpretação bíblica. Tem interpretação que a gente vai divergir, né? A gente tem que respeitar, né? E opinião também envolve isso. É com vocês agora. Não é inscrito no canal, vem para nossa família, se inscreve aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal secundário, que está muito interessante. Tem um vídeo lá, já tem 2 vídeos lá, e eu vou postar uma sequência de vídeos muito boas. Para você não perder, vai lá, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, carinho, audiência de vocês, aquele forte abraço e não esquece do like neste vídeo, tá certo, meus amigos? Deus abençoe a todos, amo vocês, até o nosso próximo vídeo.